é uma mulher que rompeu barreiras. Foi a primeira a chefiar a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. É carioca e foi criada no bairro da Penha. É católica praticante. Exerceu o magistério e o seu trabalho é enfático em prol dos direitos das mulheres. O seu time de coração é o Vasco da Gama e atualmente é deputada estadual pelo Rio de Janeiro. O Perfil recebe hoje, com muita alegria e prazer, a deputada e ex-delegada Marta Rocha. Aliás, não é ex-delegada, né? Delegada é delegada, né? Delegada, uma vez delegada, sempre delegada. Então não é ex-delegada, é delegada. É porque é delegada aposentada, mas é delegada. Delegada, não é com certeza. É isso aí. Então desculpa o equívoco aqui. Absolutamente, que isso. A senhora, como eu disse, foi criada no bairro da Penha, seus pais eram portugueses, vieram para o Brasil provavelmente tentar uma vida por aqui. Quais os ensinamentos que passaram aí nessa sua infância? Eu sou suburbana com muito orgulho, né? E eu costumo dizer que a minha família é composta de mulheres fortes, porque a minha história é uma história típica de uma filha de imigrantes portugueses. O meu pai vem para o Brasil fugindo da Guerra de Salazar, ele vem para o Brasil com 17 anos. O meu pai nasceu em agosto, o meu avô paterno morre afogado num rio, Rio Tua, em Portugal, no mês de abril. E deixa minha avó materna com 7 filhos, portanto, meu pai é o último filho que não conhece o pai, né? A gente diz que o destino, ou Deus, deixou para minha avó apenas 3 dos 7 filhos, 3 homens. Todos os 3 vieram para o Brasil por conta da guerra de Portugal com as colônias africanas, né? Do lado materno, o meu avô também vem para o Brasil, deixa minha avó com 2 filhas, minha tia com 2 anos e minha mãe com 6 meses, e minha mãe volta a ver o meu avô materno com 16 anos de idade. Então, a história da minha família é regida por 2 mulheres. Uma fica com 3 filhos, viúva, e a outra fica vestindo preto, né? Porque era uma tradição em Portugal, e cuidando de 2 filhas, já que o marido estava em outra terra, lutando para ganhar vida e voltar para buscar a família, né? Então eu sempre digo que a minha família é composta de mulheres fortes. E como eu não acredito que o acaso, nada exista por acaso, né? Eu acho que eu cresci ouvindo essas histórias, então eu acho assim que na verdade a gente vai se solidificando nessas experiências, né? E eu venho de uma família muito simples, né? Eu sou fruto de uma família que eu desejo para todo mundo. Eu sou fruto de uma família que se amou sempre, eu sou fruto da escola pública a vida toda, né? Eu digo para as pessoas com muita tranquilidade que eu não tive boneca, porque não tinha dinheiro para ter boneca, né? E ninguém tem trauma, ninguém parou, com todo respeito aos analistas, aos psicólogos, né? Ninguém passou por nada, nós somos 3 filhos universitários, né? Meus pais tiveram apenas o nível primário, mas entendiam que a educação era o maior patrimônio que seus filhos podiam ter. Então a minha vida é muito simples, a minha história é muito comum a história de qualquer outra jovem da década de 60, né, que eu nasci em 1959, jovem ali da década de 70, 80, ali no subúrbio da Leopoldina. Deputada, e essa família bacana, forte, que fundamentou a sua história, te deixou que ensinamento principalmente? Acho que o maior ensinamento que a gente recebeu, eu e meus 2 irmãos, né, exatamente Fátima, Marta e Horácio, é que só há um meio de sobreviver e de ganhar a vida, que é o trabalho, né? Nós somos 3 irmãos que trabalhamos muito. 3 irmãos em 3 atividades diferentes, mas todos os 3 trabalham muito. Eu cresci vendo meu pai acordar às 4 horas da manhã para abrir a padaria. Seu pai era padeiro? Meu pai era dono da padaria. E o padeiro, né? Exatamente, padeiro. E a minha mãe ajudava meu pai na padaria e cuidava da casa, cuidava dos 3 filhos, né? Então, assim, a gente cresceu sabendo, assim, das dificuldades que tinha em casa, que não podia ter isso porque o papai estava pagando a casa onde a gente morava, né? Então, a gente cresceu assim, era muito tranquilo. Eu usava a roupa da minha irmã mais velha com muita tranquilidade, né? A única coisa que eu não usava
era o sapato, o resto eu usava, né? Então era uma coisa assim muito... Então, e a outra coisa que a gente aprendeu muito, e eu vivenciei isso, e eu vi isso muito em delegacia, é o poder do amor, né? O que a gente não tinha do material, a gente era muito feliz, né? Eu identificava coisas que eu não vejo hoje nas famílias, né? A gente se gostava, a gente convivia, a gente passeava, a gente ria, a gente brincava, né? Hoje você quer dar tudo ao seu filho, mas você não quer perder um tempo para cuidar do seu filho, porque educar é muito trabalhoso, né? Outro dia minha mãe hoje tem 85 anos, e eu tenho o desejo, assim, um prazer de estar com ela o máximo de tempo que eu posso. Eu estava num restaurante com ela e um casal com uma criança de 6 anos, talvez, 6, 7. A primeira coisa que a mãe fez foi abrir a bolsa, pegar um tablet e dar para a criança. O pai pegou o seu celular, a mãe pegou o seu celular, cada um ficou, a criança no tablet, o casal, cada um no seu celular, ninguém falou com ninguém, chegou a refeição, eles comeram, acabou a refeição, eles voltaram para o celular e vida que segue, né? Então, eu acho que essa conjugação desse amor que te dá sustentação, que faz você voltar para casa, né? Que faz você não ter medo de falar a verdade, né? E não que para você não ser repreendido, mas para saber que você vai ser, que apesar da repreensão não vai te faltar amor, eu acho que entender são valores éticos, eu acho que é isso. Entendeu? É a implementação de valor mesmo, de valor, né? exatamente. E que faz a pessoa crescer entendendo o que é ética, o que é ética, conviver com o porque próximo. Porque hoje eu né? também acho assim, que as pessoas, a família abre mão de educar e passa para a escola essa responsabilidade. A escola tem a obrigação da formação acadêmica, né? Verdade. De somar, dividir, multiplicar. Claro que nesse conteúdo ela vai passar valores éticos, mas há uma série de outros valores que tem que passar pela família, né? E na família hoje, como você está falando, existe muito essa coisa do dar no lugar do ser, né? Sim, do estar, né? Sim, então sem você para aliviar a culpa do estar fora ou disso, as pessoas tentam uma compensação. Exatamente, você se endivida de todas as maneiras para compensar, para não ter que dizer não para o seu filho, né? Lá em casa as pessoas diziam não com muita tranquilidade. Eu tenho uma passagem na minha vida que para mim é tão especial. Eu estudava na escola e tinha uma peça da primavera. E eu queria muito participar daquela peça. Queria muito, muito, muito. Só que tinha que ter uma roupa especial para participar da peça lá do Dia da Primavera. E como a gente não tinha dinheiro para participar, então eu não podia participar. Mas a minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito atenta, ela foi conversar com a professora. E aí a professora criou lá um personagem, né? Porque aí eu tinha um vestido de lese. Era uma coisa tão simplória aquele personagem. Hoje, quando eu consigo perceber aquilo, né? Eu me sinto assim tão premiada com a mãe que eu tenho, né? Assim, era uma coisa tão simples. Eu botei um vestido de lese, eu entrei em cena, sabe? É uma personagem que meio dorminhoca, que ficava, sei lá, 2 segundos, 2 minutos ali, mas a minha mãe conseguiu entender que eu precisava participar daquilo, e essa professora conseguiu construir ali um momento para mim, com um vestido que eu tinha em casa. Então eu acho que é essa coisa que as pessoas têm que construir, que a família tem que construir, né? O fato de você não ter dinheiro não quer dizer que você não vá conseguir participar de todas aquelas questões. E esse olhar atento é que faz toda a diferença na educação e na família, né? Que aí foi uma junção do olhar da sua mãe com o olhar de atenção daquela pessoa. E que valorizou, que te valorizou, que era o que você queria naquele momento. Que é o que eu queria naquele momento. Que era uma coisa simples que se resolveu. E eu cheguei em casa e disse, mãe, eu queria tanto participar. Não, nós não temos dinheiro. Mas ela percebeu, eu falei tanto naquilo, assim, tá, vou conversar com a professora. E aí se resolveu ali, né? Eu acho que, mesmo que não se tivesse resolvido, acho que houve aquela coisa da preocupação, da atenção. De valorizar o desejo, né? Exatamente. A importância de valorizar o seu desejo. E isso vai construindo uma história para a vida inteira, né? Aí, mais um pouquinho para frente, a senhora se forma em professora e exerceu o magistério. Exerci o magistério. Por quanto tempo? 3 anos. Gostou? Muito, mas eu sempre, engraçado, né? Eu fui ser professora da 4ª série.
Quer dizer, a minha história sempre foi com uma questão assim mais eu não consigo, eu não era aquela professora de trabalhar com alfabetização, com crianças pequenas, né? E aí eu já estava fazendo faculdade de Direito. E quando eu terminei, quando eu fiz 3 anos de magistério, eu fazia a Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, eu resolvi ir estagiar. E aí abri um concurso para o Tribunal de Justiça, eu fiz esse concurso para o Tribunal de Justiça, fui ser auxiliar judiciário, e um belo dia abri o jornal e vi o concurso para escrivã de polícia. E naquela ocasião eu ganhava 28 mil cruzeiros, olha, faz tempo a beça, 1983. E aí fui ganhar na polícia 105 mil cruzeiros. Nossa, mais do que dobrado. Né? E eu não tinha nenhum interesse em ser policial. Mas tinha em ser professora? Também não. Todas as mulheres da minha idade, da minha geração, passavam pelo magistério. O magistério, na verdade, para mim, foi a porta de entrada para o mundo do trabalho. Eu queria muito trabalhar, né? Isso é uma coisa assim que na minha casa já estava meio que entendido, né? Era uma coisa assim que estava meio combinado. Todos os 3 sabiam que aos 18 anos iam trabalhar, mesmo as moças. E era muito interessante que eu digo que meu pai era um feminista sem saber, meu pai que está no céu, Horácio, porque ele dizia assim que a gente tinha que estudar, porque se a gente não gostasse do marido, a gente podia mandar o marido embora. Né? Eu achava isso muito interessante. Então, e vanguardista. E vanguardista, né? Porque naquele momento isso não era comum, muito então, menos na verdade, uma fala de um pai. Essa coisa do trabalho era uma coisa muito assim. A minha mãe também era uma pessoa que valorizava muito a gente ter o nosso dinheiro, a gente trabalhar, né? E aí eu fui para o Tribunal de Justiça, fiz o concurso público, foi a primeira grande leva de mulheres na Polícia Civil. E quando eu passei, eu quero confessar que quando eu passei para a Polícia Civil, eu tive dúvidas de ir para a Polícia Civil. Por quê? Porque era uma novidade, era uma coisa nova para mim. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça, que é embora trabalhasse numa vara criminal, é uma estrutura totalmente diferente. Eu ia parar dentro de uma delegacia de polícia. E aí, quando eu tive dúvidas, né, meu pai me disse uma frase que me acompanha por toda a vida. Ele me disse, por que não? Você estudou tanto, você se preparou para esse concurso, por que não? Aí eu resolvi ir. Cheguei na 4ª DP, na Central do Brasil. O lugar também não era muito sugestivo. E aí fui apresentada ao mundo da Polícia Civil, né? Ainda havia naquele momento as carceragens, a carceragem das mulheres, a carceragem dos homens, as delegacias abrigavam as 2 carceragens, e num universo de 52 policiais eu era a única mulher. E a coisa mais curiosa que me aconteceu é que no final do meu primeiro dia de trabalho, eu perguntei a um colega onde era o banheiro. E aí eu descobri que a delegacia não tinha banheiro para mulher, por um único motivo, porque não tinha mulheres na Polícia Civil. Então você pensa num banheiro, né? Aí você pensa lá, troca a fechadura, põe um vaso, põe um espelho que a gente não vive sem ele, e eu digo que eu travei a minha primeira luta sindical, que foi por um banheiro na Polícia Civil. E foi muito bem sucedida, não só como banheiro, como na carreira, né? Foi. Porque foram muitos anos de dedicação, enfrentando e rompendo muitas barreiras, né? Sim. A primeira delas, entrar. E depois mostrar serviço, mostrar ao que veio e mostrar competência. O que a senhora fez muito bem. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas no próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Não sai daí com a deputada Marta Rocha para você. Já, já.